aula de geometria, vocês vão precisar muito de régua, tá? E quem já tiver um transferidor já pode ir trazendo para as nossas aulas, tá? Não necessariamente eu vou usar todos os dias, mas é sempre bom que vocês já tenham guardado aí na mochila de vocês. E a apostila, não para saber o que é específico? Eu vou dar uma olhada nela e a gente pode aproveitar ela, tá? Aí quando eu for usar, eu aviso. Tá, mas tem muita semana para aprender a apostila? Não, dependendo do que tiver lá, pode até usar mais de um dia. Então, vamos lá. Nessa nossa primeira aula de geometria, a gente vai trabalhar alguns conceitos básicos, tá? Então a gente não vai ver nada muito complicado nesse início. A gente vai ter uma ideia do que a geometria trabalha e o que a gente vai encontrar dentro da geometria. Bom, a geometria tem algo que a gente vai chamar de conceito primitivo. O que é um conceito primitivo? É algo que a gente aceita sem ter uma definição própria daquilo. A gente tem uma ideia do que seja, mas a gente não consegue definir o que é. Ok? 3 coisas na geometria são de conceito primitivo. Primeiro, o ponto. Segundo, a reta. Terceiro, o plano. Essas 3 coisas a gente não consegue definir, mas a gente consegue ter uma ideia. Tá? A gente consegue exemplificar o que é, mas a gente não consegue definir. Representação. Como é que a gente representa um ponto? Isso é muito importante. Todo ponto ele é representado por letra maiúscula do nosso alfabeto. Então toda vez que vocês virem uma reta, ou vocês virem um ponto, ou vocês virem um plano, como é que é a forma de se representar? O ponto sempre com letra maiúscula, a reta sempre com letra minúscula. E o plano com letra grega. Ó, alfa, beta e delta, ok? Alfa, beta e delta. Então, isso aqui são as versões minúsculas. Tem também as versões maiúsculas do alfabeto grego. Professor, só existem essas 3? Não. Tem muitas outras aí, mas inicialmente a gente vai trabalhar com elas. Se aparecer outras, aí eu vou falar para vocês o nome delas. Mas por que o alfabeto grego? Para diferenciar de ponto e reta, que a gente está usando o nosso próprio alfabeto. Um ponto, representado por letra maiúscula. Uma reta que não tem fim, tanto para a direita quanto para a esquerda, representado por uma letra do nosso alfabeto, só que minúsculo. E um plano, que a gente chama de plano alfa, tá? Representado pela letra grega. E esses risquinhos dentro para vocês verem que é um plano preenchido. Um exemplo de plano, a própria folha do caderno de vocês. Ok? Vocês podem pensar isso como uma superfície plana. Ok? Ou uma superfície reta. Por que reta? Porque a gente está trabalhando com uma figura plana. Mas a gente ainda vai chegar nessa parte. Olha as considerações que vocês precisam sempre ter em mente. Primeiro, numa reta há infinitos pontos. Nós temos aqui a reta R, ok? Eu fiz alguns pontos nela, mas existem infinitos pontos. Se eu fizer infinitos pontos e esses pontos estiverem alinhados, eu consigo formar uma linha reta. No plano há infinitos pontos. Não sei se vocês já trabalharam em educação artística, eu creio que sim. Uma coisa chamada pontilhismo. Sim. Então, vai fazer várias figuras usando aqueles pontos ali. Tem obras de arte que são lindas demais só com pontilhismo. E isso é um conceito matemático. Eu consigo formar figuras usando apenas pontos. E eu consigo formar um plano usando apenas pontos também. Quantos pontos eu consegui determinar, ou quantos pontos eu consegui fazer, eu consigo determinar um plano. Então, há infinitos pontos numa reta e há infinitos pontos num plano.
Num plano existem infinitas retas. É só vocês pensarem um pouquinho. Se a reta é um conjunto de pontos e num plano existem infinitos pontos, logo eu consigo também achar nesse mesmo plano várias retas. Ó, uma reta R, uma reta S, uma reta N, outra N e outra T. Se eu quisesse desenhar mais retas aqui dentro, eu também conseguiria, ok? Porque existem infinitas retas que formam um plano. Isso daqui vocês vão usar, inclusive até o ensino médio, quando lá vocês chegarem. Ó, por dois pontos distintos, o que essa palavra distintos quer dizer? Dois pontos diferentes passa uma única reta. Eu só consigo ter uma reta se eu tiver, no mínimo, dois pontos. Com um ponto, eu não consigo determinar uma reta. Eu tenho infinitas retas que passam por um único ponto, mas que passam por dois, apenas uma. Pontos colineares. Esses pontos estiverem numa mesma reta, eles são colineares. Olha o exemplo. Ponto A, ponto B e ponto C são colineares. Por quê? Porque estão na mesma reta. E quando eu digo na mesma reta, não necessariamente eu estou me referindo ao desenho da reta. Estou falando que eles estão numa mesma linha. É aquilo que a gente chama de pontos alinhados. Ok? Olha a outra reta aqui. Eu tenho um ponto R, eu tenho um ponto S e eu tenho um ponto T. Só que esse ponto S está fora da reta. Então esses pontos não são colineares. Só serão colineares se eles estiverem em linha reta. Se eles não estiverem em linha reta ou tiver um ponto fora, não são colineares. Oi? Aqui? Poderia usar ponto e vírgula ou vírgula. Tanto faz. Tá? E aí a gente entra nas figuras geométricas, que mais pra frente a gente vai estudar. Mas vocês já conhecem. Ó, quadrado, retângulo, triângulo, trapézio, losango e por aí vai. Beleza? Mas por agora a gente só está tendo uma ideia do que seja. Toda figura geométrica é um conjunto de pontos. Aí eu volto a falar do pontilhismo. Eu consigo formar várias figuras apenas usando pontos. Então uma figura geométrica é um conjunto de pontos que vai delimitar alguma coisa. A figura plana é uma figura que todos os seus pontos estão no mesmo plano. É como se eu tivesse vários pontos e eu delimitasse ali em um mesmo local alguns pontos formando uma figura. É a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Vários pontos agrupados formaram, delimitaram uma figura. Olha o exercício, como é simples. Observe a figura e responda. Eu tenho a reta R e a reta S e eu tenho vários pontos aqui. Alguns nas retas, alguns fora dela. Quais dos pontos pertencem à reta R? Você vai pegar, olhar a reta R e ver quais pontos estão sobre a reta R. E vou colocar aqui. Como vocês estão representando o ponto, vocês vão colocar sempre com letra maiúscula. Ok? Minúscula é só a reta. Quais dos pontos pertencem à reta S? Olha aqui, ó. Reta S. Só dizer quais são os pontos. E por último, quais dos pontos pertencem a R e S? Olha para a reta R, olha para a reta S e vê quais pontos ou qual ponto pertence às duas retas ao mesmo tempo. Só isso. Ok? Alguma dúvida? Entendeu? Exercício? Está na minha frente. Olha para a reta S. Quais pontos estão sobre a reta S? A S Aí você vai escrever. é Olha a reta S. Vê quais pontos estão sobre a reta S. Aí vai escrever aqui. Olha para as duas juntas. Eu confundo R e esse desenho. Não, aí é ponto fora da reta. Só vai marcar os que estão
Foi a reta. Podem fazer terminando essa O tradução ponto caderno branco. é